Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta em mais uma videoaula. Iremos continuar tratando de métodos em Java nessa aula e vamos, de certa forma, nos aprofundar um pouco sobre os métodos utilizados em Java. Na aula passada a gente já começou a trabalhar com eles, vimos os métodos importantes para o Java, que são os métodos set e os métodos get, certo? E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses métodos utilizados constantemente na programação utilizando a linguagem Java. Na aula passada a gente viu que existem atributos de instância, certo? E existem métodos. Esses dois componentes, tanto os atributos como métodos, são bastante usados nas nossas quando a gente vai programar utilizando a linguagem. Hoje nós vamos criar um novo projeto, né? A gente vai criar um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto de somar. Vou finalizar. Nesse novo projeto, somar, a gente vai criar uma classe também chamada somar. Ok? Eu vou apagar aqui essas classes anteriores. Beleza. Um conceito importante que a gente precisa entender é que no Java tudo é formado por módulos, né? E módulo, o que é módulo? São partes que formam um todo. Então você pode dividir algo em partes para facilitar o desenvolvimento do mesmo. No caso da programação, a gente usa muito isso, né? A gente pode pensar em um sistema, um programa como um sistema operacional, por exemplo, que a gente já viu falar sobre ele nas aulas. Ele tem milhões e milhões de linhas de código. Então, se você não modularizasse isso, ia ser muito complexo o desenvolvimento de um sistema como esse. Então, a gente modula, ou seja, a gente divide em partes e faz com que cada parte, por exemplo, no caso de uma empresa como a Microsoft, ela vai dividir, por exemplo, um programador específico vai ficar com um módulo X, um outro programador fica com o módulo Y e assim sucessivamente. Então, modular é fundamental quando se fala em programação. E a própria forma como são feitos os programas em Java leva esse conceito muito a sério, né? Se a gente observar, a gente já viu aí nas aulas anteriores que o Java, quando a gente vai criar algum algoritmo em Java, a gente primeiro cria o quê? Um projeto, né? Então a gente cria um projeto. Beleza, criamos um projeto. Imaginamos aqui que aqui seja um projeto criado. Dentro do projeto, normalmente a gente cria o quê? Pacotes. Então a gente pode criar um pacote específico para trabalhar, para dentro desse pacote colocar determinados tipos de classes que vão ter um foco específico, vai ter uma função específica dentro do nosso código. Então a gente cria o projeto, certo? Que foi o projeto. A gente cria pacotes, então um projeto pode ter vários pacotes. Dentro dos pacotes a gente vai criar as classes, então dentro de um pacote eu posso ter várias classes, certo? Então como eu já falei, cada classe vai ter uma função específica dentro do pacote. E uma classe também pode ter, como a gente já falou, atributos de instância e também métodos, né? Ou seja, atributos são as características de cada classe e os métodos nada mais são do que as ações que essas classes realizarão dentro do nosso programa. Então, se você observar, tudo isso é modularização, é você modularizar algo para que fique mais fácil a gente compreender. Por exemplo, se a gente tiver que mexer em atributos, né, a gente não precisa estar mexendo em todo o código, a gente já vai direto no atributo específico que já foi separado dos demais para poder resolver o problema do software, né, no caso do algoritmo. Então, dessa forma, a gente sempre modula. Nesse caso, a gente já criou um projeto. Eu não criei um pacote, mas eu poderia ter criado um pacote e dentro do pacote colocar a minha classe Java, a minha classe somar, na verdade, né? Beleza. A gente vai criar, para a gente fazer continuar
aprimorando nosso conhecimento sobre métodos, a gente vai criar um atributo de instância chamado valor. Pessoal, então assim, a gente vai criar um atributo chamado resultado. Eu vou deixar ele privado, daqui para frente a gente vai ter que começar a trabalhar com esses modificadores de acesso, certo? E a gente vai criar os nossos métodos set e get, ok? No caso, eu poderia fazer aquele esquema que a gente já fez, aquele procedimento que a gente já fez na aula passada, que é exatamente colocando o nome, por exemplo, eu vou criar o método set, então public void set resultado. Aí aqui vai ser int, né? Resultado. Colocar o corpo, no corpo colocar this.resultado, que é o nome do atributo de instância, vai receber resultado, que é a variável aqui do parâmetro. Beleza. E eu aí teria que fazer a mesma coisa com o get resultado. Get resultado. Nesse caso aqui, eu vou colocar return resultado. Beleza. Mas isso eu poderia também facilitar, eu posso usar uma estratégia do próprio Eclipse, né, que vai fazer isso para mim automaticamente. Não, eu não preciso fazer isso manualmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir, clico com o botão direito aqui na área branca, eu vou em Source e vou em Generate Getters and Setters. Certo? Vou selecionar aqui que eu quero exatamente todos o atributo do resultado, eu quero get e o set do atributo resultado e vou gerar. Então ele gera para mim automaticamente. Veja que ele gerou o get primeiro, isso não tem problema, certo? O get veio primeiro e o set veio depois, do mesmo jeito que a gente tinha criado anteriormente, certo? Então isso facilita bastante a nosso trabalho aí com a linguagem, com esses métodos, ok? Vamos fazer o seguinte, eu quero que seja passado dois números, o usuário digite dois números, e esses números sejam somados e que haja um resultado para o usuário, ou seja, o usuário vai receber um resultado lá. A soma de dois números, então vai sair a soma destes valores. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu poderia fazer isso diretamente no método que retorna, né? Ele poderia já mostrar aí isso diretamente no método que retorna, que é o get, certo? Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma nova classe, né? Essa nova classe ela vai se chamar testa somar, certo? A gente vai fazer exatamente nela que a gente vai criar o nosso método main, método principal, né? Então, esse aqui vai ser testa somar. Eu vou finalizar. E aí no testa somar, como a gente já está acostumado a fazer, a gente vai criar o método main. Nesse caso, no caso do NetBeans é PSVM, né? As iniciais e pressiona Tab. No caso aqui, a gente vai fazer main, Ctrl espaço, e ele já aparece aqui o nosso método main. Bom, então para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou finalizar por aqui. No próximo vídeo, na parte 2, a gente termina esse exemplo, ok? Então, até o próximo vídeo.